Um abraço. E aí, Deílio? Vamos falar de dinheiro, meu amigo? Bora falar de dinheiro. Louvado seja Deus pelo dinheiro. Dinheiro pouco eu tenho muito, viu, Deílio? Então, temos, né? Dinheiro pouco, nós temos muito. Mas é isso, então, ó. A gente tá acompanhando aí, né? As nossas batalhas extraterritoriais, intraterritoriais. Volta em batalha nisso, viu? E eu queria trazer um pouco do que a gente conversou, Detone, para a semana passada, né? Felizmente, semana passada a gente não conseguiu conversar, mas trazer um pouco daquilo ali, né? Pensar de uma forma um pouco mais prática também. Eu tenho acompanhado mais ou menos, né, o programa aqui, e obviamente que, assim, o Zé Marco tem trazido uma questão política e social, e, enfim, uma leitura, não apenas Zé Marco, né, vocês dois, na verdade, né, vocês fazem um bate-bola incrível aí. Então, vocês têm trazido essa perspectiva muito, muito interessante, né. A gente teve semana passada, eu achei fantástico o programa da quarta-feira, com o Quilinho e... Rapaz, eu sempre esqueço o nome do menino lá de... Evaldo. Evaldo, sempre esqueço o nome dele, rapaz. Mas, assim, foi extraordinário. Quinta-feira passada também foi extraordinário. E eu queria começar por ali, pra gente conversar, pra gente entrar por aqui, entendeu? Como assim? A gente entender como é que está afetando o nosso dia a dia e deixar algumas dicas para as pessoas, né? Na semana passada, eu coloquei aqui sobre essa questão do Brasil não ser, como é que foi a expressão que eu coloquei? Autônomo não é país... Independente. Acho que foi autônomo. A palavra bonita que usam para o país manda em seus próprios interesses. Caramba, velho. Esqueci o nome. Enfim, sei que você falou um negócio que é muito importante, né? Hoje em dia não tem países independentes uns dos outros, né? Na verdade, os países dependem uns dos outros. E é esse o problema que está acontecendo neste momento, certo? O que acontece? E aí me permito me posicionar aqui na minha fala, porque eu acho que é importante para o pessoal que está me ouvindo também. Eu não sou economista, certo? Eu sou educador financeiro. Mas desde, sei lá, acho que há uns 2 anos, eu tenho me interessado muito pelo tema e eu tenho começado um processo de leitura, de acompanhar algumas pessoas e entender como é que as coisas estão acontecendo, né? Então, eu ainda estou num momento menos conceitual, entendeu? E muito mais, eu diria que, sei lá, filosófico, histórico, né? Porque eu sou historiador também, né? Sou formado em História pela Federal aqui, né? Então, eu estou nessa pegada de tentar construir, eu não sei se eu estou construindo uma história econômica ou uma economia histórica, mas eu estou nessa mistura aí, tentando entender o mundo. Legal, né? E por isso que eu ainda não tenho uma lista de grandes referências nominais para trazer aqui, mas assim, o que acontece com o mundo hoje, né, eu acho que eu já disse isso aqui, a gente está num momento crucial para a economia global, porque a gente está naquele momento de virada de chave, certo? Aí os economistas clássicos, tem um cara chamado Ricardo alguma coisa, esqueci o nome do sujeito agora, esses economistas clássicos, eles definem que o capitalismo ele tem fases, porque ele vai evoluindo. Uhum. Só que essa evolução do capitalismo, não quero que você pense aí que essa evolução é para melhor ou para pior. Na verdade, é uma transformação do sistema, né? A evolução é nesse sentido. Mais ou menos assim, você imagina que existe o capitalismo tipo A, daqui a pouco o capitalismo tipo A evolui para o capitalismo tipo AB, depois ele evolui para o capitalismo tipo AB.1, depois o capitalismo AB.1.2, depois o capitalismo ABC.1.2, beta, e etc. Então, na verdade, está ficando cada vez mais complexo, entendeu? E as relações entre os países começam também a seguir toda essa complexidade. Então, o que acontece? No início do capitalismo, nós tínhamos uma grande potência capitalista que mandava no mundo, que era a Inglaterra, certo? Depois disso, aí a gente tem todo aquele processo de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra cai, não sei o quê, aí surge
as duas grandes potências. A gente disse que o mundo era bipolar, né? Então, a gente tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Depois disso, os Estados Unidos, aliás, a União Soviética coloca o pé pelas mãos, né? Porque eles fazem um monte de coisa na economia, que detonam a economia soviética, e os Estados Unidos se colocam como a grande potência econômica, mas não era a única. A grande questão dos Estados Unidos é que eles sempre trabalharam para ser a única potência hegemônica no mundo. Mas na década de 1990, o Japão ultrapassou a economia norte-americana. Só que o grande problema é que, assim, os Estados Unidos, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu colocar as cartas na mesa e ele mandava no mundo. Então, ele forçou o Japão a assinar um acordo que enfraqueceu a moeda norte-americana no país, inundou o Japão de dólar, né, e provocou uma queda na economia japonesa. Então, o Japão hoje é uma economia, desde a década de 90, uma economia estagnada economicamente. A inflação japonesa, ela tende sempre a zero. Né? A inflação. A inflação japonesa tende sempre a zero, porque os Estados Unidos forçaram isso. Entende? Então, até então é isso. A partir daí, os Estados Unidos passaram a ser o único. Entendeu? Ele é o único país realmente forte, hegemônico, que mandava no mundo todo. No entanto, os norte-americanos, né, eu ouço algumas pessoas que dizem isso, eu ouvia isso de um professor, tinha um professor norte-americano chamado Mark J. alguma coisa, Hufnagel, Mark J. Hufnagel, é o nome do professor lá. E ele detonava com os Estados Unidos, assim, e ele mesmo falava que os Estados Unidos, eles acham que são muita coisa e que eles não conseguem ouvir os outros, né? E ele dizia, um dia essa nação vai tombar. E é isso que está acontecendo. Porque economistas norte-americanos já falavam sobre o problema da dolarização mundial desde a década de 70. E os norte-americanos não, assim, passavam por cima disso achando que isso nunca ia acabar. Mas o que estava acontecendo com os outros países? Estavam diminuindo o fluxo de dólar, estavam diminuindo as transações em dólar, ou seja, estava diminuindo a participação dos Estados Unidos nas tomadas de decisão. Aí, recentemente, o negócio cresceu. Isso aqui em período? Cara, isso está acontecendo desde a década de 70. Desde a década de 70. Só que nos anos 2000 para cá, a coisa, sim, cresceu muito. Depois da pandemia, mais ainda. Então, para você ter ideia, de 2000 para cá, a quantidade de dólar nos países do mundo diminuiu em cerca de 60%. Então, essa coisa da dolarização mundial, ela está diminuindo. E os países estão começando a fazer acordos agora entre si com moeda própria. Aí surgiu o problema. Eu não sei se foi Lula que fez essa sugestão no BRICS, para que a relação econômica entre o BRICS seja feita na moeda local, não através do dólar. Sim. Porque quando você isso faz em dólar, a porcentagem dessa negociação vai para os Estados Unidos, né? Isso. Então, mês passado, o Banco do Brasil criou o Pix na Argentina. Sim. Semana passada, o BRICS lançou o Pix para o BRICS. Olha que legal. O sistema para o BRICS. Então, assim, o mundo está mudando. Essa coisa de uma nação mandando na economia global, isso não cabe mais na economia global. E isso foi mobilizado principalmente pela China. Porque enquanto os Estados Unidos estavam tentando dominar o mundo, os chineses estavam tentando entender o mundo. E estavam tentando se relacionar com o mundo. Então, assim, pode falar mal da China, para falar mal do comunismo, do que for, mas a China se tornou uma megapotência industrial, econômica, sem detonar uma única bomba em qualquer lugar do planeta. Entendeu? Então, não estou dizendo que a China é boazinha, mas assim, a forma como a China faz as suas relações econômicas é uma forma que agrada muito mais aos países no mundo do que o jeito que os Estados Unidos faz, que é impondo força. Tanto é que, hoje em dia, em 2026, existem mais representantes chineses no mundo do que representantes norte-americanos. Então, a China hoje tem uma capilaridade mundial muito maior do que os Estados Unidos têm, certo?
Então, aí nas palavras de um economista que eu tenho acompanhado muito, já falei sobre ele aqui e volto a dizer, né, que é o José Cobori. O José Cobori ele diz o seguinte, ó, o Império Norte-Americano está tombando, só que ele não está caindo por cair, né, só se jogando, né? Ele está caindo atirando, entendeu? E ele tem que fazer assim, né? Então, existe uma preocupação hoje sobre essa questão de uma mega guerra aí. Já tem gente falando que nós já entramos na Terceira Guerra Mundial, né? Porque também tem essa questão que a gente pensa que toda guerra é só bomba, né? É bala um no outro, né? Mas, na verdade, não é por aí. Então, na verdade, assim, se você for ver a história da Primeira Guerra Mundial, ela começa na África, né? Ela começa ali com um rei visitando uma colônia, né? E aí, assim, a guerra é entre aqueles países. Daqui a pouco ela começa a se espalhar. Então, não é um negócio que, assim, todo mundo junta e fala, vamos agora fazer uns contra os outros, né? Eva, essa semana, estava perguntando para nós como é que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Eu disse, nenhum. Ela disse, como assim? Não era a guerra do mundo todo? Aí a gente foi explicar, não, minha filha. Não foram todos os países do mundo que participaram, né? Inclusive o Brasil enviou uma tropa lá que só passou vergonha na Primeira Guerra Mundial, né? Então assim, aí, diante de tudo isso que eu estou falando, o que acontece? Os economistas clássicos, eles defendem que o capitalismo, toda vez que passa por uma fase, ele tem um momento de start dessa nova fase, certo? Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi esse momento de start de um novo tipo de capitalismo. A gente está hoje vivendo esse outro start de tipo de capitalismo, entendeu? Que é esse capitalismo que não é mais um capitalismo monopolista, mas é um capitalismo de relações internacionais, onde não tem mais um mundo bipolar, mas é um mundo multipolar, onde todos os países fazem acordo entre si, se relacionam entre si, e não tem mais uma moeda ou um país que seja o dono do planeta. Entendeu? Então, o que o Donald Trump está tentando fazer é impedir que isso aconteça. O que ele está tentando fazer é isso, né? Enfim, é isso aí. O que vocês pensam sobre isso? Depois eu trago a dica para o pessoal aqui. Pronto. Não, estou ansioso para saber, e aí, quais as implicações dessa análise de conjuntura global nos meus gastos, na minha economia pessoal. Como isso reverbera no bolso da gente do dia a dia? Olha, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas existe uma máxima na economia que é a máxima do médico, né? Uma vez eu estava conversando com o meu médico e descobri umas pintinhas nos meus rins, né? Aí o médico disse, olha, você vai fazer um exame mais apurado, uma tomografia, não sei o que, pra gente ver isso aí. Eu falei, doutor, o que está acontecendo? Tem algum perigo, alguma coisa assim? Ele disse, não, provavelmente não, mas todo médico trabalha sempre pelo pior. Se a gente trabalhar pelo melhor, a gente não descobre nada. Então eu tenho que pensar sempre no pior para ver se tem alguma coisa, né? Graças a Deus não tinha nada. Então, assim, eu não quero ser alarmista, eu acho que isso também é ruim, ser alarmista, mas a gente precisa ter cautela, tá certo? A gente não sabe o que vai acontecer, mas nós precisamos ter cautela. Eu acho que o Brasil tem respondido bem às questões, né, todas essas questões. A Petrobras, nesse momento, agiu de forma ativa para não elevar o nível de preço do petróleo no Brasil, certo? Então, acho que ontem o Lula assinou uma série de coisas lá para tentar regular e manter o preço, tá certo? Porque a grande questão do Brasil com relação ao petróleo é que nós somos extremamente dependentes do petróleo, certo? É ao extremo, tá? Só que essa dependência, ela não é tão visível por nós, porque não é assim, não é uma coisa de que está diretamente relacionada ao preço do petróleo na bomba. O que acontece é que todos os produtos que transitam no Brasil, a enorme maioria passa pela rodovia. E a rodovia utiliza petróleo, entendeu? Sim. Aí tem um outro ponto que, assim, o Brasil ele não é, de fato, realmente, né, na vida real, o Brasil não é autossuficiente em petróleo, né, em combustível, pelo menos. Então, o Brasil produz petróleo que seria capaz de cobrir toda a demanda interna, mas ele não produz combustível
capaz de suprir toda a demanda interna, entende? E isso foi feito porque, assim, infelizmente, a política econômica do Brasil é a mesma desde a colonização, a mesma. E aí quem está falando sobre isso é o Formação Econômica do Brasil do... Meu Deus, como é que eu esqueci o nome das pessoas? Celso Furtado. Celso Furtado escreve isso num livrinho, cara, de 1920, que eu estou terminando de ler. Então, a política externa do Brasil é assim: eu vendo o produto bruto e compro industrializado. Sempre foi assim. Então, nessa jogada de eu vendo o produto bruto e compro industrializado, eu abro mão de tecnologia, eu abro mão de patentes, eu abro mão de desenvolvimento interno, eu abro mão de tudo isso só para que o agro, né, ganhe dinheiro. Então, essa riqueza do Brasil não é distribuída para os brasileiros, entende? A gente acaba ficando dependente por isso. Então, nós temos refinarias. Na semana passada, por exemplo, eu falei uma coisa que não era bem assim. Depois eu corrigi no chat, né? Mas o Brasil produz, sim, gasolina, querosene de combustível para aviação, produz muito. Mas a quantidade de refinaria que a gente tem é muito pequena para refinar isso para a demanda interna. Sendo assim, qual é o problema hoje? A gente está vivendo uma bronca com o petróleo mundial. Então, o Irã, recentemente, já avisou: o Estreito de Hormuz não vai ser aberto enquanto essa guerra estiver acontecendo, e se preparem porque o barril de petróleo vai chegar a $200. Meu amigo, para o Brasil, o barril de petróleo chegar a 100 já é complicado. Chegar a 200, eu tenho quase certeza que a Petrobras não segura. Aumentando o preço do petróleo, vai aumentar o preço de tudo. Porque isso vai incidir diretamente no combustível que o Brasil tem importado, né, de fora para cá, entendeu? Então, aí é o pico da inflação. Então, a inflação deve subir no mundo todo, em vários lugares já está acontecendo. Quem mais está sofrendo com isso são os norte-americanos. A inflação americana já começou a sentir ainda mais. Desde que Donald Trump chegou, a inflação só tem subido. Agora está sentindo ainda mais, porque se nós dependemos de petróleo, imagine os norte-americanos que não têm essa alta produção de petróleo. Você está entendendo? Então, eles estão sentindo ainda mais. E aí, só para eu fechar aqui, Zé, e aí eu vou passar para tu, o que eu diria para todo mundo é: tenhamos cautela, certo? Vamos agir com cautela. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe se essa guerra realmente vai aumentar, por quanto tempo ela vai durar, a gente não sabe como é que vai ser a questão das eleições no Brasil. Então, o que eu diria para o pessoal é o seguinte: se você puder não antecipar grandes sonhos neste momento, seria importante. Não é você entrar no alarmismo e dizer: meu Deus do céu, vou guardar comida porque senão vai faltar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é assim, se você... Não, eu acho que é desnecessário. Tem muita gente se você tem o caos. Não, desnecessário. Se você tem uma microempresa e sente que é o momento de expandir, espera mais um tempo, entendeu? Você vai comprar uma casa totalmente financiada, espera mais um tempo. Vai trocar de carro, a gente estava pensando em trocar de carro esse ano. Ontem já tive uma conversa com o Bianco para a gente esperar um pouquinho mais. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então é sobre isso que eu estou dizendo, entende? Porque se você faz, veja, a gente já tem dívidas caras no Brasil hoje, a gente está com a Selic a 15%, né? O Banco Central já disse: olha, a gente não vai, provavelmente, nós estamos estudando não fazer a redução. Boletim Focus da semana passada está confirmando redução, só que menor, né, para os próximos anos. Mas ainda assim, essa redução ela vai ficar com a Selic alta. Selic alta aumenta também essas demandas, né, de empréstimo, de crédito, enfim, né? Então, assim, a gente precisa ter muita cautela. De novo, não é desespero, é cautela, tá certo? Pois não, Zé, desculpe. Não, então, o que você está dizendo é que quando o barril do petróleo sobe, o preço do feijão sobe. Né? Pronto, na prática é isso, né? Olha, não está acontecendo... Desculpa, Beto, fale. Não, pode falar dele, pode falar. Não está acontecendo de forma direta por conta da atual política de preço da Petrobras, certo? Zé Marcos falou sobre isso, não sei se ontem ou semana passada. A política de preço do governo Bolsonaro era a política de paridade internacional.
Então é assim, o barril do petróleo subiu lá, sobe aqui, eu repasso automaticamente. A política de preço do governo Lula, e que também era do governo Dilma, e que foi uma das coisas que colocaram naquele processo de impeachment dela, a política de preço do governo Lula é uma política de controle do preço do petróleo para controle do preço do consumo interno. Entendeu? Essa é a política deles. Então, o que o governo Lula fez? O governo Lula segurou o preço do petróleo entregue para as distribuidoras, aumentou a taxa de exportação de alguns produtos para evitar, né, produtos ligados mais ao petróleo, desculpa, eu não sei exatamente o que foi, mas para evitar que esse petróleo brasileiro, o que está aqui, saia de maneira fácil do Brasil, a gente fique sem petróleo aqui para segurar o preço, né? Isso tudo ele assinou ontem. Então, assim, foram as 4 ou 5 coisas que ele assinou para segurar o preço. Aí a gente tem uma guerra também, uma batalha com relação à Petrobras, que é a seguinte: a Petrobras, na verdade, ela não é uma empresa pública, entendeu? Ela é uma empresa que tem um controle público. Quando eu digo isso, né, olha, eu já disse isso já em grupo de Instagram de investidores aí, que os caras partem para cima de mim, me chamando de doido. A Petrobras é uma empresa pública e não sei o quê, mas ela tem participação, não sei o que lá. Mas, gente, olha, o que acontece? 51% da Petrobras é de controle do Brasil. 49% da Petrobras está na mão dos investidores. A Petrobras não trabalha para o Brasil, trabalha para investidores. Você está entendendo? A Petrobras não trabalha para fazer o Brasil rodar, trabalha para enriquecer investidores. Então, todo mundo força a Petrobras para ter lucro. As pessoas ficam ali, quero lucro e quero dividendos. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro, no último ano do Bolsonaro, ele tentou mexer ele mexeu nas estatais brasileiras para poder liberar dinheiro para o mercado, certo? A única empresa brasileira que disse não vou fazer isso foi o Banco do Brasil. Mas o governo Bolsonaro pressionou a Caixa Econômica, que através a Caixa não é capital aberto, né, mas a Caixa tem uma empresa que é a Caixa Seguridade. Pressionou a Caixa Seguridade a distribuir dividendos, pressionou a Petrobras a distribuir dividendos. E a Petrobras, naquele ano, pagou absurdo R$7 por ação. Quem tinha 1.000 ações da Petrobras ganhou R$7.000. Mas sabe onde é que sai esse dinheiro? Esse dinheiro não é feito de qualquer lugar. Esse dinheiro sai do caixa da empresa. Então, a Petrobras teve seu caixa quase zerado por conta dessa questão aí. Os investidores estavam aplaudindo. Muito bem, não sei o quê. Mas os economistas sérios, que não estão ligados à direita, estavam dizendo que isso está ferindo a saúde da empresa, isso pode causar problema. Então, nesse momento, tem um monte de investidor falando assim, vai o governo Lula mexendo no negócio. Por quê? A Petrobras pode ter prejuízo nisso aí. Mas eu defendo que empresa estatal não é para dar lucro. Empresa estatal é para servir ao povo. A gente vê isso na China. Tem uma série de empresas chinesas que estão dando prejuízo, mas o governo está se mantendo e pagando todo o prejuízo porque está liberando espaço para a economia e para o bem-estar da população. Isso é uma empresa pública. Então, para o meu ver, a Petrobras, apesar de estar no controle estatal, apesar de fazer concurso para você entrar, não é uma empresa que, na prática, age pelo bem público. Ela age pelo bem privado. Entendeu? Então, assim, me preocupa, por exemplo, se a gente estivesse, nesse momento, sendo governado por grupos da direita. Com certeza, o preço da gasolina já teria batido os 8,50. Entendeu? Com certeza. Tá bom? Então, é isso. Meu amigo, você fala aí, o pessoal está querendo lucro, está querendo dividendos. Qual é a diferença de lucros e dividendos? Certo. Os dividendos é a distribuição de parte do caixa para os acionistas. Tá? Então, assim, toda empresa tem o chamado fluxo de caixa. Vamos imaginar que eu tenho uma bodeguinha na minha casa para vender coisa para o bairro. Pronto, beleza. Aí essa bodega ela é minha, de Detone e sua. Sim. E aí,
como é que eu entendo o que é lucro e o que é dividendo aí no fim do ano, por exemplo? Pronto, vamos lá. O que é lucro? Lucro é assim, você tem lá a sua bodega lá, você vendeu 1.000 quilos de arroz e você pagou nesses 1.000 quilos de arroz R$1.000. Esse aí é o seu custo do arroz, tudo bem? Mas você vendeu esses 1.000 quilos de arroz por R$1.500. Então você faturou 1.500, pagou fatura, 1.000. Fatura é tudo que entra no caixa ali. Isso, tudo. Faturou 1.500, aí você pegou 1.000 e pagou o seu fornecedor, sobrou 500. Esse 500 é lucro. Lucro, ok. Esse então, lucro... o que é faturamento e o que é lucro. Faturamento é tudo que eu vendo e lucro é o que eu ganho com aquilo que eu vendo. Exatamente. Aí o que acontece? Esse lucro, a empresa decide o que vai fazer com ele, certo? Então, a empresa pode pegar esse lucro e colocar no caixa da empresa. A empresa pode pegar esse lucro e investir na própria empresa, ou a empresa pode pegar esse lucro e distribuir para os acionistas. Tudo bem? Então, aí é a distribuição do lucro da empresa. Mas agora você imagina que a empresa decidiu pegar o lucro e guardar no caixa. Então, você tem lá R$500. Mês seguinte, a empresa decidiu pegar o lucro e guardar no caixa. Você vai ter, vamos colocar redondo, né? Vai ter R$1.000. Aí, de repente, a empresa fala assim, olha, o caixa que a gente tem é suficiente para nos manter. Então, vamos pegar uma parte desse caixa e distribuir para os acionistas. Então, a empresa vai lá, faz um cálculo e fala, olha, desses R$1.000 aqui, a gente precisa de 70. Então, vamos pegar 30% e distribuir para os acionistas. Isso são os dividendos. Entendeu? Joia. Isso aí é dividendo. Agora, obviamente, quem está falando de nossa bodeguinha, mas, assim, na vida real é coisa de bilhões, entendeu? Não, a Petrobras, ela deixa de lucro aí na faixa de 30 bilhões por trimestre. É um absurdo, né? Agora, veja, esses 30 bilhões aí não significa que todo esse valor é distribuído para os acionistas. Então, isso aí é o quê? Isso aí é o lucro, certo? Uhum. Aí, o que a Petrobras faz? Pega esse lucro, coloca em caixa. Nesse caixa, ela vai pensar, desse caixa aqui, o que eu preciso para me manter? Porque toda empresa precisa de um capital de giro, precisa de caixa recorrente. Então, eu preciso desse caixa aqui, eu preciso de, sei lá, 80% para me manter. Então, vamos pegar 20% e distribuir para os investidores. Entendeu? Uhum. Isso geralmente acontece, veja, as empresas não são obrigadas a distribuir dividendos, tá? Nenhuma delas é obrigada a isso. Existem empresas que no seu estatuto, elas definem meta de dividendo. Então, elas definem lá, olha, por ano nós vamos distribuir 25% em dividendos. Né? Então, elas definem isso. Existem regras para isso que eu não vou lembrar aqui de cabeça, não, mas tem números e tal. Sim. Mas, se houver qualquer questão, a empresa pode reduzir dividendos, aumentar dividendos. Vocês se lembram, quando o governo Lula chegou, né, iniciou, que a Haddad começou a falar da Petrobras, todo mundo começou a falar mal, não sei o que, vai acabar com a Petrobras, não sei o que, não sei se vocês... Qual era a questão? O Haddad estava dizendo o seguinte, a Petrobras, na prática, o Haddad estava dizendo assim, a Petrobras paga muito dividendo. Nós vamos diminuir o pagamento de dividendos para os investidores e pegar esse investimento e recolocar no preço da gasolina, para diminuir o valor da gasolina. Obviamente que os investidores começaram, tá mexendo, não sei o quê. Sim. Entendeu? Mas é isso que tem que ser feito, cara. Se ela fosse só estatal, ninguém ia botar pitaco. Exatamente. Entendeu? Agora eles ficam ali jogando um blá 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 no ouvido da gente, né? O governo fez toda essa coisa ontem, não sei o quê. Aí o ministro lá de Minas e Energia falou que eles estão pensando na perspectiva de colocar de novo a Petrobras como dentro da distribuição de combustíveis, né? Porque, assim, a maior parte das distribuidoras do Brasil foram todas privatizadas no governo Bolsonaro, né? Sim. Então, a Petrobras quer voltar para o ramo das distribuições. Aí eu fui um dos caras, várias pessoas colocaram o que eu disse, mas eu fui um dos caras que falou assim, como assim voltar à distribuição? Na verdade, tem que reestatizar, entendeu? Uhum. Tem que tomar de volta, né? E, eu
Eu ia perguntar isso, como é que uma empresa como a Petrobras deixa de ter 49% do seu patrimônio na mão de acionista para que tenha 100% na mão do Estado? Como é que uma empresa do porte da Petrobras faz um negócio desse? Vai ter que gastar muito dinheiro para poder comprar essas ações de volta para que tenha 100%. Eu não sei nem se pode ter 100% das ações. Também não sei, vai depender do que está no estatuto. Né? Mas assim, você tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é essa forma mais Nutella, né? Você vai lá e vai comprando as ações da empresa, entendeu? Uhum. E você tem a forma caba-macho, que foi o que a Venezuela fez. Estatiza tudinho e as empresas privadas que se ferrem, tá entendendo? Vocês saiam daqui, porque é o Estado que vai mandar agora e acabou-se. Entende? Eu acho que o Brasil... Aí Aí a gente está falando de uma guerra econômica entre acionista e Estado, né? Não, cara, essa guerra não vai ser entre acionista, não, porque o acionista é bicho pequeno. Essa guerra vai ser com os bichos grandes. Entendeu? Se o Brasil fizer um negócio desse, você tem a certeza absoluta que no outro dia tá Donald Trump aqui dizendo que o Brasil tá cheio de bandido, narcotraficante. Entendeu? Esse é o problema. O problema da Venezuela não foi a Venezuela com seus com cidadãos venezuelanos. O problema da Venezuela foi que a Venezuela estava controlando tudo, o Estado estava controlando tudo. Será que o Estados Unidos vai querer isso? Claro que não, entendeu? O único lugar onde o Estado controla tudo e os Estados Unidos não faz nada diretamente é a China. Entendeu? O único lugar é esse. Por que eles não fazem isso? Né? E outra, cara, semana passada, semana retrasada, aí isso foi um lance que eu vi no Instagram, que o Donald Trump começou a falar da China, não sei o quê. O Cobori, né, o José Cobori, ele acredita que os Estados Unidos estão fazendo um movimento para tentar trazer a China para a guerra e iniciar aí o que seria essa terceira grande guerra, entendeu? Ele acredita nisso, enfim. Mas o representante chinês lá deu um recado para os Estados Unidos, e ele falou assim: nós chineses não queremos guerra, nós fazemos relações de ganha-ganha, mas vamos falar de guerra? Os Estados Unidos têm bomba nuclear, não tem? Nós também temos. Pois ele falou exatamente assim, cara. E depois ele falou sobre um outro armamento lá que só a China tem. E se nós quisermos detonar, a gente detona. Mas nós não queremos isso. Nós queremos paz. Foi o que Então o que o chinês está falando? Está falando o seguinte, ó, meu querido, não venha para cima de nós não, que nós vamos voltar para cima de você com tudo. Aquela loucura do Donald Trump lá de aumentar, de taxar todo mundo, quem foi o único país que chegou a 120%, 150% de taxação? China. Eles estão nem aí, entendeu? Porque eles estão batendo de frente com os norte-americanos, entendeu? Então é por aí. Eles estão voltando aí à ideia de taxar de novo o Brasil, né? Mas eu acho que isso favorece o Brasil. Sinceramente, eu acho que as taxações, essa política econômica de Trump, porque ela não é... Estados Unidos e Brasil, né? Estou falando agora de Estados Unidos e Brasil. Essa política econômica de Trump, que não é econômica só, ela é econômica barra política, ela finda por favorecer o Brasil. Primeiro, porque empurra o Brasil para outros mercados, né? E o Brasil é um país de diplomacia invejável e não demora para abrir novos mercados. A gente viu aí. Né? Dentro do próprio BRICS, o Brasil está resolvido. Ele escoa para o BRICS. Aí tem os BRICS. Aí tem, num ano eleitoral, eu acho... Isso é bom para a imagem de Lula. Eu acho que esse ano, o que eu estou dizendo é previsão, certo? Sim. Mas agora. Pode acontecer ou não. A perspectiva hoje, se a eleição fosse hoje, a gente tem um empate entre Lula e Eduardo. o Flávio. Flávio. Né? Mas eu acho que o que vai acontecer daqui para frente é Lula ganhar de novo o apoio do maior cabo eleitoral das esquerdas mundiais, que se chama Donald Trump. E se Donald Trump começar a se mexer de novo para prejudicar o Brasil, primeiro, considerando o PCC como organização terrorista. PCC e Comando Vermelho, né? Mas parece que o Comando Vermelho vai sair do circuito, vai ficar só o PCC. Mas PCC e Comando Vermelho. Depois, fazendo qualquer nível de ameaça de intervenção em território nacional. Isso já está acontecendo. Intervenção armada.
Isso já está acontecendo. E principalmente nas fronteiras. Né? Já fechou o negócio com o Paraguai. O Paraguai abriu as portas. Abriu as portas para os Estados Unidos. Venezuela tem problema com o Paraguai aí, viu? Depois eu falo, mas tem problema com o Paraguai aí, mas diga. Depois, intervindo na eleição, como, por exemplo, esse sujeito aí que é o 01 do MAGA, que visitaria Bolsonaro amanhã. Mas Alexandre de Moraes barrou. Por que Alexandre de Moraes barrou? Porque o Itamaraty, ou seja, o órgão que é responsável pelas relações internacionais, disse que esta visita causaria riscos de intervenção no processo eleitoral brasileiro. Alexandre de Moraes barrou. Então, para mim, estas coisas podem ser um grande trunfo aí e fazer Lula chegar no seu 8%. Pode acontecer isso. Ô Zé, vou fazer um contraponto no que você está dizendo, concordando plenamente com você, assim, nas suas previsões, certo? Mas fazer um contraponto não da previsão, mas do que me preocupa com o Brasil, né? Essa forma brasileira de continuar fazendo, agindo na economia do Brasil como se o Brasil fosse um país pequeno, no sentido de potencial econômico. É subserviente, essa é a palavra. Cara, você olha para o Brasil tem as maiores de tudo que você imaginar. O Brasil tem maior biodiversidade, maior quantidade de água, maior potencial de energia elétrica, hidrelétrica, maior potencial de energia eólica, maior potencial de energia solar. O Brasil, cara, tem tudo para ser uma mega potência mundial. Por que não é? Porque continua com esse pensamento colonialista na economia. Que quem domina a política, né, a economia no Brasil é o agronegócio, que continua com esse negócio que é assim, eu vendo bilhões de soja para o mundo, eu estou nem aí se a população do Brasil está sofrendo com isso ou não. Entendeu? Então, continuamos com esse processo extrativista, com trabalho escravo, porque o agronegócio, paga praticamente nada para as pessoas, não há nenhum tipo de especialização para os trabalhadores que trabalham no agronegócio. São os trabalhadores menos especializados do país, certo? Então, assim, eles continuam sendo extrativistas, continuam sendo escravistas, continuam trabalhando com o latifúndio, né, que é a grande propriedade de terra, monocultura e exportação. Esse é exatamente o mesmo tipo de economia do Brasil colônia, inclusive antes de Portugal vir para cá. Você entende? A gente continua com esse mesmo tipo de economia. Então, por isso que o Brasil ele não consegue nunca colocar as cartas na mesa e dizer assim, nós somos uma potência. O Brasil sempre está aí mais ou menos entre as 20 maiores economias do mundo, com certeza. Atualmente parece que é a 11ª economia do mundo, já chegou a ser a 5ª maior economia do mundo. Mas o que isso resultou para a população? O que isso resultou? Sabe, todo mundo continua usando o SUS, sonhando com um plano de saúde. Todo mundo continua usando transporte público, sonhando em ter um carro. Todo mundo continua colocando os filhos na escola pública, sonhando que eles estivessem na escola privada. Então não há distribuição de riqueza para o país, entendeu? Sim. Então o Brasil continua sendo um país pequeno, porque a política econômica do Brasil é essa coisa esse acordo que foi fechado lá, por exemplo, com a União Europeia, foi muito celebrado e não sei o que e tal, mas é um outro problema para nós, porque o que vai acontecer? O acordo com a União Europeia é assim, nós vamos exportar um monte de commodity, um monte de produto não industrializado. Então fica na mesma. O que a gente está fazendo com o acordo da União Europeia? Colocando dinheiro na mão do agro. E o que vem de lá para cá? Nada. Entende? A BYD, por exemplo, está crescendo no Brasil e vai colocar uma fábrica no Brasil. O que isso vai trazer de retorno para o Brasil? Nada, porque não vai deixar tecnologia, não, entendeu? Só vai ter emprego. E aí o pessoal diz que emprego é tudo, mas emprego não é tudo. Né? É assim, lembrei de uma coisa aqui, entrando por outro caminho também, mas dentro dessa minha discussão que eu estou fazendo, né? Que é uma crítica que eu faço à questão da diminuição da jornada de trabalho, né? De 6x1. Eu acho importantíssimo, certo? Só que tem duas questões aí que as pessoas não estão prestando atenção. A primeira é que essa diminuição da jornada de 6x1 não vai atingir toda a economia brasileira, é uma parte
da economia brasileira que trabalha em 6x1, né? E precisa realmente da diminuição da jornada de trabalho, eu sou a favor disso. Mas tem um outro ponto que eu acho que, assim, o Brasil não dá estrutura para o seu trabalhador. Então, o que eu acho que vai acontecer? O cara vai deixar de trabalhar 6 dias para trabalhar 5, nos outros dias que ele estiver folgando, ele vai procurar um bico. Entendeu? Então, essa história de que ele vai descansar, que vai ser melhor, ele não sei o que. Renda, né? Claro, porque a renda do Brasil, o salário mínimo no Brasil é ridículo. Entendeu? Hoje eu vi ontem à noite eu vi o Jones Manuel conversando lá com o deputado do PT lá, o prefeito do Recife, como é? João Paulo. Né? João Paulo está encabeçando tarifa zero aí no estado de Pernambuco, né? E João Paulo falou assim, cara, tem gente que deixa cerca de 20% do seu salário no transporte público. É muita coisa se você imaginar que essa gente que ele está falando, a maioria deles ganha no máximo 2 salários mínimos. No máximo. Você está entendendo? Então, por que o país não resolve isso? Se o país não conseguir resolver isso, cara, olha, eu trabalho a uma distância de cerca de 50 quilômetros da minha casa. Eu levo 2 horas para chegar, 2 horas e meia para voltar. Você está entendendo? Então, assim, se o país não resolve essas coisas, acaba que a redução do 6x1 é paliativo. Então, o Brasil continua fazendo ações paliativas para poder colocar dinheiro na mão de poucas pessoas e salvar mandato político, entendeu? Então, de novo, eu concordo plenamente contigo, eu acho que a caminhada do Brasil deve ser essa, né? Mas o que me preocupa é que a gente, ano a ano, continua na mão dos Estados Unidos, continua na mão da Europa, agora estamos na mão da China, né, e dizendo que estamos fazendo acordo. Quando você fala que, por exemplo, a BYD está vindo, né, isso também foi algo muito celebrado entre Brasil e China, entre Lula e o presidente mundial da BYD, internacional da BYD, a China faz um movimento diferente. Quando ele percebe que há uma necessidade no país dele, o que é que eles fazem? Vá, meu amigo, vá. Eles trazem os melhores do mundo. Essa galera fica alocada na China 4, 5, 10 anos, ensinam os chineses, essa galera vai embora e a China fica com a tecnologia. Exatamente. E esse valor é distribuído para toda a população, porque o regime lá é muito equitativo, né? E o Brasil faz exatamente o movimento contrário. O Brasil faz o quê? Dá as terras, isso já é um problema, entrega de mão beijada as nossas terras, a gente tá perdendo território para um movimento internacional, todo mundo chega aqui, compra terra no Brasil porque é barato, compra terra no Brasil, tem muitos incentivos, não há distribuição de terra para o próprio povo, isso é outra coisa que nos tira espaço, né? Então, a gente perde essa questão da tecnologia, porque a gente entrega de mão beijada, a empresa vem, instala a sua empresa, sua tecnologia, vende e ganha dinheiro, enquanto o Brasil for interessante para lucrar, eles permanecem. Quando o Brasil deixar de ser interessante, eles fecham a porta e vão para outro país e a gente fica com prejuízo. E outra coisa, essa grana aí não fica aqui. A maior parte do lucro da BYD não vai ficar no Brasil, vai para a China. Assim como a maior parte do lucro da Volkswagen não fica no Brasil, a maior parte do lucro da Renault não fica no Brasil. Tá entendendo? Então, o que vai acontecer com a BYD? O que é exatamente o que aconteceu com a Volkswagen e com a Fiat, que trouxe suas empresas para cá, mas não trouxeram riqueza para o país. Você tá entendendo? E você está falando isso, está muito certo, Detone. Houve um negócio, eu não vou lembrar qual a data disso, mas houve uma reunião forçosa pelos Estados Unidos, quando eles podiam fazer isso, que foi em Washington, que ficou conhecido como o Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi o que criou o neoliberalismo no mundo e colocou algumas barreiras para os países emergentes. Então, uma das coisas do Consenso de Washington, por exemplo, é que os países não podem ter prejuízo, certo? Então, eles têm que diminuir os gastos públicos. Quem faz isso? O Brasil. O Brasil tenta diminuir os gastos públicos, todo mundo fala mal, não sei o quê. Quem não faz isso? Estados Unidos está devendo não sei quantos trilhões, cara. Sim. Há 40 anos, os Estados Unidos está com prejuízo nos seus gastos públicos. Por quê? Porque o Estado investe, você está entendendo?
Privatização é uma outra coisa do consenso de Washington. Então, você deixar o mercado livre. O Brasil tem aí mais ou menos umas 200 empresas estatais. Os Estados Unidos tem mais de 7 mil empresas estatais. Então, é assim, eles dizem assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, porque eu quero controlar você. O núcleo do capital mantém o dinheiro no Estado. Exatamente. Então, assim, cara, qual é ao meu ver, a partir do que eu tenho ouvido, né? Qual seria a solução? É você quebrar o consenso de Washington. Foi isso que a China fez, foi isso que a Coreia do Sul fez, né? Foi isso que o Japão fez. Só que o problema do Japão foi que o Japão, infelizmente, estava na mão dos Estados Unidos e teve que assinar lá o Tratado de Kyoto. Desculpa, não sei se foi o Tratado de Kyoto exatamente. Eu acho que o Tratado de Kyoto foi da Segunda Guerra Mundial, mas o Japão assinou um tratado lá onde ele teve que destruir a economia dele. Foi basicamente isso. Mas o que acontece? Por exemplo, um carro da... Só para você ter ideia de como é que... Exatamente o que você está falando aí, da Hyundai. O carro da Hyundai era um lixo, era uma porcaria. Certo? O que a Hyundai fez? Pegou os melhores especialistas do mundo e falaram assim, venham para cá e usem os nossos funcionários pagando quase nada. Mas eu quero a tecnologia. Sim. Entendeu? O que a China fez? A mesma coisa. Há pouquíssimo tempo atrás, a internet estava lotada de um monte de influencers dizendo como a China era maldosa, porque pagava centavos para... Você usava a roupa da Nike pagando centenas de reais e uma pessoa produzia essa roupa lá pagando centavos. Mas o que a China estava fazendo? O que a China estava fazendo? Todas as empresas do mundo, nós temos espaço para você. Venham para cá, paguem quase nada para os seus funcionários aqui na China, nós vamos reduzir tudo quanto é tipo de imposto que você imaginar, nós vamos ajudar você a exportar para o mundo, mas a tecnologia fica. Entendeu? Então eles foram fazendo isso, cara, e foram... Hoje a China, antigamente você comprava um celular e chamava de Xing Ling, é uma porcaria. Hoje em dia a China já domina o mercado de celulares do mundo. Sim. Por que a China fez isso? Entendeu? Porque assim, você vai para lá fazer a Samsung, você vai para lá fazer a Apple, entendeu? Você vai para lá fazer tudo isso, mas a tecnologia fica. Aí a gente começa a produzir. Entende? Sim. Algum tempo atrás, quando a gente queria depreciar um produto, a gente dizia, isso é do Paraguai. Aí depois isso virou, Xing Ling. Hoje ninguém mais faz isso. Eu queria, a gente já está indo para o fim, te lembrar que você fez um parênteses aí, dizendo, eu queria falar do Paraguai. Fala sim. É com a questão da guerra, né? Olha, o Trump, ele conseguiu cercar o Brasil já, tá? O Brasil, de novo, pessoal, pelo amor de Deus, não estou querendo ser alarmista, dizendo que o Brasil está em guerra, não sei o quê. Mas, assim, parece que grande parte dos países que fazem aí fronteira com o Brasil, de alguma forma, tem uma base militar norte-americana por ali. Mas, no caso do Paraguai, os Estados Unidos fizeram questão de colocar uma base militar na fronteira com o Brasil. Eu acredito que isso é para forçar o Brasil a estar dentro do comando dos Estados Unidos. Porque aquela região tem uma questão histórica ali. O Rio Grande do Sul pertencia ao Paraguai. Uma parte do Rio Grande do Sul pertencia ao Paraguai. Na Guerra do Paraguai, o Brasil tomou aquele pedaço. Certo? E na Guerra do Paraguai, o Brasil entrou no Paraguai e acabou com a economia paraguaia. Naquele momento, o Paraguai era a maior economia da América Latina. O Brasil entrou, destruiu com o Paraguai. O Paraguai não conseguiu mais se reerguer a partir dali e tomou um pedaço da terra lá, que hoje é um pedaço do Rio Grande do Sul. Então, o que eu penso que além do PCC e do Comando Vermelho, essa é uma outra estratégia que o Donald Trump vai querer usar para caso pense em invadir o Brasil. Ou para pelo menos dizer que eu posso tentar fazer isso. E tem um outro agravante ali, é que parte do Rio Grande do Sul não se sente parte do Brasil. Tem muita gente que defende a separação do Rio Grande do Sul do Brasil. Então, aquela área ali, ele ter feito aquilo, né, de colocar exatamente ali no Paraguai, é estratégico para isso, para tentar pressionar o Brasil. Porque o Brasil é a maior economia da América Latina. O Brasil tem um peso grande hoje no BRICS, certo? Um peso político grande hoje no BRICS, tá? O Lula conseguiu fazer isso, né? Colocar o Brasil de novo no mundo, né? Na esteira do mundo, ele conseguiu fazer isso.
O Brasil tem acordos comerciais muito, muito alinhados com a China, que é, de fato, o maior inimigo econômico e político dos Estados Unidos. Então, com certeza, o Brasil está no radar norte-americano. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou dizendo... Pois não, Zé. Eu estou olhando aqui o mapa da América do Sul, que mostra onde os Estados Unidos têm bases militares, né? E, de fato, o que você está dizendo procede. Todo o litoral, toda a costa oeste, todo o oeste do Brasil, que é onde estão os países da América do Sul, os outros países da América do Sul, até porque a costa leste é mar, tem bases militares. Então, o Rio Grande do Sul está bem cercado por uma base no Uruguai e outra no Paraguai e outra na Argentina, bem próximas do Brasil. Todas elas coladinhas com o Brasil. Aí na Bolívia não há base militar. Aí no Peru há várias bases militares. Na cercam a região do Acre e Amazônia ali. Que cerca toda a parte oeste da Amazônia. Na Venezuela não tem, e no Brasil só tem uma. Venezuela não tinha, né? Aí nesse mapa não tem, mas hoje já deve ter. Não sei. Se não tem, estão tentando implementar, porque isso estava dentro da exigência do Donald Trump. No Brasil só tem uma, que é a de Alcântara, né? Lá para cima. Que é lá para cima, no Maranhão, se eu não me engano. E eu não sei se foi cedida no governo Bolsonaro essa prerrogativa de ter uma base militar no Brasil, mas não tinha. Até um dia desse não tinha. Que eu sei que a base de Alcântara, não sei. Mas, realmente, em bases militares... O Brasil está cercado. Né? Estamos cercados por terra, né? Aqui na parte oeste. Por mar, Donald Trump pode fazer o que fez por Venezuela. Ele tem o seu... Manda lá um lugar de porta-avião e já era. Agora, Zé, né? Eu acho que é óbvio, né, que o Brasil não tem força militar contra os norte-americanos, é óbvio isso, mas eu acredito também que os norte-americanos não têm força militar contra o mundo. Eu não acredito que os Estados Unidos tenham parceiros comerciais militares capazes de fazer frente ao resto do mundo, porque eu posso estar enganado, né? Teve uma política lá da Itália, né, que falou lá na ONU, assim, gritando para a União Europeia, dizendo, olha, vocês precisam fazer alguma coisa, né? Mas eu não acredito que, em caso de guerra, a União Europeia vai fechar com os norte-americanos. Né? Então, eu acho que, assim, se houver uma guerra, vai ser toda a Europa, China, contra... E parte toda a Europa, China, e parte da Arábia, né, que a gente tem Irã e tal, tudo aquilo ali contra os Estados Unidos, com meia dúzia de países igual ao Brasil, que tem um exército que internamente é ok, é forte. O exército brasileiro não é qualquer exército. Eu acredito nisso. Mas, para uma guerra nessa proporção, então vai ter quem? Os Estados Unidos vai ter quem? A Argentina? Vai forçar o Brasil a entrar numa guerra contra isso aí? Vai ter quem? Então, assim, eu acho que por isso também... A maior arma do Brasil contra a guerra é a sua diplomacia, né? Sem dúvida. Mas também tem um exército... Assim, ele não tem um exército... O dele tá certo. Ele não tem um exército... Bélico. Um poder bélico o Brasil não tem, né? Ele tem, mas ele não tem frente aos Estados Unidos. Mas numa coalizão, os Estados Unidos... Eu acredito que hoje, numa hipótese de guerra global, os Estados Unidos se arrebentariam. Sem dúvida. Eu acredito. Porque a configuração geopolítica... bélica, estratégica, geopolítica, não é favorável a um sujeito como Donald Trump. O problema é que ele tem uma nuclearzinha que pode acabar com tudo. Mas ele não tem só. Não tem só, exatamente. O Irã também tem. Já que ele vai perder, agora a gente vai acabar com tudo. Tubufo, explode o mundo, já é. O José Cobori respondeu uma pergunta sobre uma pergunta dessa para alguém, né? O cara falou, você acha que a gente pode ter uma guerra nuclear? Ele disse assim, acho, pode ser que sim. Se isso acontecer, o mundo todo já acabou. Aí você acha que é isso que eles querem? Eu acho que não. Eu acho que eles querem continuar ricos, eu acho que eles querem ganhar muito dinheiro, é isso que eu acho que eles querem, né? O Cobori falou isso. Então, assim, eu não acredito também que vai haver uma guerra nuclear por conta disso. Porque, assim, se tiver uma guerra nuclear hoje, existe bomba nuclear no mundo para destruir a Terra, sei lá quantas vezes, né?
Só para tranquilizar. Mas os Estados Unidos, os Estados Unidos não têm a maior quantidade de arma nuclear do mundo, não. Quem tem isso é a Rússia. Sim. Só para só para tranquilizar a gente. Mas, além da Rússia, que está aliada com a Rússia, a China também tem a quantidade massa de bomba nuclear. O Irã tem bomba nuclear como é que diz coisa lá com urânio, né? Então, assim... Ou seja, amigo, se você não é crente ainda e tem medo de morrer, a hora de se converter se converta. Porque o fim está próximo. Não, só para tranquilizar nosso assistente, se você pedir para o Google Imagem te dar um mapa dos lugares mais seguros do planeta Terra para você viver em relação às guerras, o Brasil está dentro dos mais seguros. Então, fique em paz, estamos bem. Quem mora em Caicó, então, está tranquilo, porque chegar em Caicó é mais difícil. E quem mora no Pai também deve estar tranquilo. No caso de Recife, a gente corre mais risco com cheias e deslizamentos do que com guerra. Então, podemos ter um... Nosso inimigo é outro. Olha, gente, deixa eu finalizar, porque eu agora preciso me organizar para ir trabalhar. E nós também, 3 minutos para terminar o programa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, um papo que eu tive com o Detone muito rápido, né, no WhatsApp, era essa proposta de a gente tentar ser mais claro e mais direto, mais prático, né? Aí eu queria saber de vocês se atingiu isso, né? Deu para entender que como é que essa conjuntura toda atinge nossa inflação, nossos preços e tal. Será que ficou claro para todo mundo isso aí? Porque meu objetivo também era esse, né? Eu acho que não é tanto discutir como é que está do lado de lá, mas entender como é que vai ficar do lado de cá, né? E aí eu repito, não precisa de desespero, mas vamos agir com cautela, né? Vamos ter cuidado para fazer grandes compras, grandes dívidas, vamos agir com cautela, porque pode ser que lá na frente, essa grana que você ia colocar lá no seu empreendimento ou na compra do apartamento, pode ser que de repente você precise dela de alguma forma para o seu dia a dia. Tá inclusive, é o momento, por causa dessa taxa de juros absurda de 15%, é o momento de poupar, porque você pode, por exemplo, nos caixinhas aí do Nubank, ganhar 100% do CDI. E não é o momento de financiar, porque o juro de financiamento está alto. Então, além dessa cautela por causa da conjuntura global, por causa da guerra do Oriente, é também um momento que é mais válido poupar do que gastar, né? Exatamente. Por exemplo, eu comprei meu apartamento num momento em que a taxa de juros da Selic, né, a taxa de juros do Brasil, estava lá embaixo. Então, hoje eu pago 7,5% ao ano. Sim. Não. Você não essa taxa, não. Oi? Não tem mais essa taxa. Não tem mais essa taxa. Então, é hora também para... Daí, eu julgo que nós fomos claros, você conseguiu, mas eu tenho um indicador melhor do que a nossa opinião. Quando você começou a falar, nós estávamos com 17 mil assistentes. Lembrando que nosso cálculo você vale 1.000. Então, vale 1.000. 1.000 assistentes, você vale 1.000. E isso se manteve estável durante a sua fala toda, porque a gente fica aqui olhando isso também, porque isso é o nosso indicador. Que bom. E outro detalhe interessante é que o pessoal não comentou nada. Então, isso significa que o pessoal está atento. Nós sabemos que já são 5 anos de programa. Sim. Então, quando o pessoal fica, não comenta nada, é porque está aprendendo, está absorvendo, está atento. Quando o pessoal sai, é porque o assunto não prestou. E quando o pessoal fica e está comentando muito, é porque o assunto está polêmico. Eles estão interagindo. Né? Mas não significa necessariamente que comentar e não comentar é sinônimo de desinteresse. Neste caso, hoje, não comentar é sinônimo de interesse. O pessoal está atento aqui, vendo. Tanto é que daqui a pouco o pessoal vai começar a comentar. Isso. Com certeza disso. Né? Então, parabéns. Perfeito. Obrigado, eu acho que nossa ideia de descer da Petrobras para a bodega, para entender
faturamento, lucro e dividendo foi muito bom. Acho que também o seu conselho de é hora de esperar um pouco foi um conselho muito bom. Sim. O conselho de não é para alarmismo, gente, é só para esperar um pouco, não está na hora de gastar. Foi também um conselho muito bom. E você não só ajuda quando você traz uma perspectiva da economia pessoal, o que é que eu faço com o meu salário, mas também você linka isso com a geopolítica global. Então, eu acho que não que isso aumenta o conhecimento do nosso assistente. Então, parabéns, meu amigo, tá perfeito. Fico feliz por isso. A gente pode, na semana que vem, de repente, a gente pode tocar nesse assunto dos investimentos, entendeu? Isso. Explicar para o pessoal alguns caminhos que podem ser feitos de forma mais simplificada, né? A gente pode pensar nisso. E tinha uma outra coisa também que eu queria trazer, que obviamente vai ter que ficar para frente, mas é nessa linha que eu vinha falando antes sobre essa questão do endividamento, né? Eu tinha comentado até com o Detone para a gente falar um pouco sobre essa questão da antecipação de sonhos. A gente ter cuidado com isso, né? Nosso cartão de crédito, enfim. Então vamos deixar esses dois assuntos sobre a mesa aí e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Joia, meu amigo. Joia, meu amigo. Perfeito. Muito obrigado. Beleza. Deus abençoe vocês. Domingo estamos juntos, se Deus quiser. E é isso. Valeu. Até para todo mundo. Obrigado. Toda sexta a gente tem Hora de Esperançar Dinheiro com Deílio.